Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Existe uma diferença que nem sempre a gente percebe entre prazer e felicidade. E a gente volta e meia confunde alguma coisa que dá prazer como felicidade. Prazer é alguma coisa extremamente pontual e ele desaparece. E se a gente abusa muito daquele prazer, ele na verdade se torna um desprazer. Então, eu volto e meia dou o exemplo do chocolate, né? Se a gente tem um tablete de chocolate para comer, o primeiro pedaço é delicioso para aqueles que gostam. É delicioso. No final do tablete, se a gente come em seguida, já não é tão prazeroso quanto o primeiro. E se a gente tiver que comer 10 tabletes, ao final a gente vai dizer, não quero comer chocolate por alguns anos. A felicidade é diferente. A felicidade é alguma coisa que não se exaure com a repetição, ela só aumenta e ela é duradoura. Mas para falar sobre isso, nós hoje temos a nossa querida Rosa Rita Martins. A Rosa é médica e especializada em genética. Ele é participante do Centro Espírita Cristófilos, que fica em Botafogo. Ela é palestrante em outros centros espíritas do Rio de Janeiro e no Instituto de Cultura Espírita do Brasil também. E ela então vai nos falar sobre o tema A Conquista da Felicidade. Rosa, por favor, púlpito é seu. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, porque hoje o engarrafamento para chegar aqui estava... E aí eu pensei na felicidade que ele me fazer sentir, estar com vocês aqui, e soltamos 15 minutos antes e viemos a pé. Porque eu acho que se esperasse o carro, eu ia passar pela infelicidade de atrasar mais. Então, assim, nosso tema já foi muito bem introduzido, né, pelo nosso amigo, que falou, então, sobre a felicidade, que não é felicidade, sobre a alegria de comer um chocolate. E aí eu estava me lembrando, no tempo que eu fiz os Vigilantes do Peso, que uma das frases que sempre era repetida é: chocolate dá 1 minuto de prazer e vários dias de culpa, porque é um prazer momentâneo, é uma alegria momentânea, mas pesar na balança todo dia durante semanas depois dá uma culpa, né? Dá uma tristeza, né? Então ela dizia, você tem a alegria de 1 minuto e 1 ano para aquelas calorias desaparecerem, não vale a pena. É melhor não comer o primeiro, porque eu não sou do tipo que termina, para no 10, não. Bom, então, nosso tema hoje é a conquista da felicidade, na nossa visão, na visão espírita. Para trazer esse trabalho para vocês, eu usei como bibliografia esse livro de Joana de Ângeles, que foi de onde eu tirei o nome, A Conquista da Felicidade, que é no capítulo do livro Encontro com a Paz e a Saúde. O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, do itens 20 a 25, e o Livro dos Espíritos, na 4ª parte, Penalidade e os Prazeres Terrenos, das questões 920 a 923, porque o Evangelho e o Livro dos Espíritos, eles devem fazer parte da rotina da nossa vida, nas nossas consultas diárias, para que a gente possa sentir que realmente não estamos isolados na Terra, que aquilo que para nós no momento é uma tristeza enorme,
às vezes é uma prova muito mais simples do que a gente podia imaginar, que pode nos livrar de uma expiação que viria mais tarde. Então, assim, a gente nunca deve encarar as dificuldades do dia a dia como tristezas ou como desespero, dependendo do que está acontecendo, mas como a possibilidade de evoluir e aprender frente a uma dificuldade. Então vamos. É para cá. Foi. Então vamos começar pela definição de felicidade. É estado de quem é feliz, bem-estar, contentamento, bons resultados, bom êxito. É estado de quem é feliz. Quem somos nós? Somos espíritos habitando um corpo físico. Então a gente começa compreendendo que sentimento, como já foi colocado aqui no início, né, que sentimento é do espírito. Quem sente é o espírito, e ele expressa essa felicidade através do corpo físico, através das suas moléculas, da emoção, como alegria, como prazer, dependendo do que o faz sentir feliz. Agora, a percepção da felicidade é muito variada, porque se o sentimento é um sentimento do espírito, e nós somos individualidades diferentes, desculpa a redundância, mas cada um de nós é um, é evidente que vamos ter percepções diferentes em relação a essa felicidade. E cada um de nós tem sua própria ideia do que é ser feliz. Tem uma frase que eu agora não vou me lembrar o autor, que ele diz, é um versinho que ele diz mais ou menos assim: a gente não encontra a felicidade não porque ela existe, mas porque a gente a põe onde nós não estamos. Então a gente vai ver hoje que muitas vezes nós somos felizes. O que nós não estamos conseguindo entender é que somos felizes, porque confundimos felicidade com alegria, com êxtase, com jogo, para quem for flamenguista do Flamengo, para quem for fluminense do Fluminense. A gente ainda coloca a felicidade em coisas que são transitórias, porque campeonato existe todo ano, e várias vezes ao ano agora. Então, muitas vezes, nós colocamos a felicidade não em coisas que são importantes para o espírito, mas em coisas materiais. E isso é um conceito que a gente trouxe de milênios de nossa existência na Terra. A gente vai falar sobre isso mais tarde. No livro dos Espíritos, a gente entende que a felicidade é um sentimento agradável que resulta de emoções boas e saudáveis, que impedem independem de como estamos de saúde, se estamos doentes, saudáveis, relacionamentos no trabalho, com amigos, familiares e do saldo da conta bancária. O brasileiro é ótimo para isso. O brasileiro está com a conta zerada e ri. Ih, estou sem nada, né? Fica como se ficasse alegre. Mas Deus nos criou para a felicidade, para que a gente compreenda exatamente o que é a felicidade. Tanto que, se a gente for no Evangelho, nós vamos encontrar 84 citações em relação à felicidade. Muito mais do que infelicidade, que tem só 7 citações. Então, isso mostra que nós fomos espíritos criados, simples e ignorantes, mas com toda a possibilidade de crescer, evoluir, aprender e entender exatamente que a felicidade está dentro de si mesmo e que cada um de nós deve buscar o autoconhecimento para encontrar essa felicidade. Quando o espírito encarnado está bem consigo mesmo, os embates, as dificuldades do dia a dia não o tornam uma pessoa infeliz.
porque ele sabe que ninguém no nosso planeta é feliz todos os dias, que os embates e os percalços fazem parte do nosso progresso evolutivo. A gente, na verdade, a gente não tem que ficar triste, porque a vida está difícil, porque tudo está demorando para que a gente suplante aquelas dificuldades, porque de vez em quando a gente tem uns tropeços, umas quedas, mas a gente levanta e segue em frente. Eu sempre digo que quem tem que se preocupar é quem tem uma vida fácil demais, quem tem nenhuma dificuldade, tudo parece que está sempre tranquilo para a pessoa. Essa pessoa é que tem que se preocupar, porque ela deve pensar, na realidade, ela ainda não está pronta para passar pelas provas e expiações. Às vezes, essa vida que ela está tendo ainda é uma vida de adaptação ao nosso planeta. Deus não exige de ninguém aquilo que ele não está pronto. Então, assim, quem tem não fica com inveja do vizinho, do amigo, que tudo parece que dá certo, até na loteria o cara ganha, nenhuma dificuldade. Não, na verdade é porque ele é um espírito que ainda está em progresso, ainda vai chegar à fase dele fazer a reavaliação do que ele tem que melhorar, das provas pelas quais elas têm que passar. Nós temos que ficar felizes pelas oportunidades que Deus nos dá, de passar por provas, de ver se a gente já aprendeu realmente, né, para que a gente passe para partes mais evoluídas da nossa vida terrena. Então, assim, provas e expiações, na realidade, são oportunidades de crescimento e amadurecimento. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, nós lemos que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, à posição do nosso estágio evolutivo. Aí Kardec pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Estamos num planeta de provas e expiações, mas não estamos abandonados, né? Então, assim, nós ainda, a vida material, para nós é importante. Na doutrina espírita, a gente, em nenhum momento, a gente tira a importância da vida material, porque é através da vida material que a gente faz exatamente, trabalha pelas nossas etapas evolutivas. Então, assim, lógico que a gente tem que ter o mínimo para viver. Lógico que é bom estudar, trabalhar, conseguir um bom emprego para poder dar uma estabilidade financeira à família. Tudo isso é importante, é necessário. E com relação à vida moral, a nossa evolução moral, o que é importante? É a consciência tranquila e a fé no futuro. Ter fé, acreditar que aquelas dificuldades pelas quais a gente está passando são oportunidades de evoluir. Muitas vezes aquela doença que a gente está passando foi uma programação no mundo espiritual para que a gente pudesse, vamos dizer assim, tratar o nosso perispírito. Esse perispírito que em vidas anteriores, por descuidos, por erros, às vezes nós lesionamos. Um suicídio, que às vezes você cometeu em vidas anteriores, não importa o que foi, a causa nunca importa. O que importa é como nós nos comportamos diante a essa dificuldade e o que nós vamos fazer para suplantá-la. É isso que importa, tá? Então, assim, temos que ter fé no futuro, sim, porque Deus nos criou como seres perceptíveis, com capacidade de evolução e de crescimento. Joana de Anjos, nesse capítulo do livro, ele fala que a ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade se encontram onde há prazer, comodidade, fortuna e repouso, em violenta agressão à vida, que se desenvolve em ações incessantes, formadoras de abençoados recursos para a sustentação do equilíbrio da mente e do corpo. Em que vida que ela está se referindo aqui?
com certeza não é a vida física. A nossa vida, desde que nós fomos criados, é eterna. Então, ela se refere à nossa vida espiritual, que quando a gente começa a focar muito, a gastar as nossas energias em buscar uma riqueza, né, em fazer as apostas, às vezes, desmedidas, sempre achando que dessa vez vai ganhar, em trocar, às vezes, um emprego estável por um outro emprego que às vezes vai pagar um pouco mais, mas que não te dá nenhuma segurança e você tem uma família para sustentar. Nesses momentos, a gente está esquecendo que a nossa vida é eterna. A vida espiritual é eterna. A vida física, o nosso corpo físico é a que é transitório. Então, ela se refere aí que quando a gente, às vezes, se deixa levar ou coloca a felicidade em bens materiais, muitas vezes a gente está agredindo a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, o que nós precisamos diferenciar? Comodidades físicas e posses com felicidade, né? E sentimentos como felicidade e infelicidade com emoções, com alegria e com tristeza. É isso que nós vamos falar aqui. Comodidades físicas e posses materiais com felicidades. Aqui já dei alguns exemplos. A vida física é transitória e nós somos eternos. Então, como é que podemos querer basear a nossa felicidade em bens materiais, em comodidades físicas? Só que nós estamos aqui no planeta, a gente não tem, nem sabe ao certo quantos anos, mas pelo menos os últimos 6.000 anos do nosso processo evolutivo, a gente tem mais documentado. Então, assim, não estamos aqui há tão pouco tempo. Só que nós, né, quando começamos na Terra, tentando permanecer vivos, porque as condições de vida no planeta eram muito difíceis, né? Então, a gente tinha que se defender de predadores, tinha que procurar abrigo, tinha que buscar comida, tudo numa época que era extremamente precária, nos primeiros anos em que a gente habitou na Terra. E isso, então, fez com que a gente associasse que bem-estar estava relacionado a quê? A ter um teto para estar coberto e a se alimentar. Então, até aí tudo bem, era uma questão de sobrevida, né? E isso, então, assim, por isso, quando a gente vai ver um pouquinho com os pensadores, né, no passado, os antigos, os filósofos, a gente vê que realmente Licurgo, que era de Esparta, ele dizia que felicidade era o resultado do poder e do ter, né? E muitos de nós ainda tá com essa ideia de 5 séculos antes de Cristo. Mas mesmo nesses primeiros séculos, outros pensadores já começavam a nos dizer, olha, não é bem assim, né? Diógenes, que é da Turquia, ele dizia que a posse, ter bens demais, na verdade, era o oposto, era um impedimento à felicidade, pelo medo que se tinha de ficar sem nada. A gente vai ver que vários outros filósofos repetiram essa frase. Por isso, defendia que o ser humano não deveria procurar ter mais do que o necessário, alimento, água, o mínimo abrigo do sol e do relento para viver bem, né? E ele ainda complementava, porque se perde tudo, fica infeliz. Então, é melhor não colocar a felicidade em bens materiais, que os bens materiais, às vezes, são efêmeros. Lao Tse, no século VI, né, todos esses pensadores que eu vou citar agora, na verdade, eles foram mensageiros de Cristo. Vocês vão ver que muitas das frases que eles disseram, Jesus as repetiu. A gente sabe que Jesus antecedeu de muito a eles, porque ele é o governador da Terra. Quando o nosso planeta foi formado, Jesus já era um espírito puro. E ele mandou seus mensageiros, né,
até a maioria deles pelo Oriente, para trazerem as suas mensagens. Então, Lao Tse, no século VI a.C., ele dizia: quem não é feliz com pouco, não será como muito. Por quê? Porque é difícil você saber qual é o limite do mundo. Quem não tem nada fica feliz. Não, o que eu quero é uma casinha. Tudo bem. É louvável até a pessoa batalhar por comodidade para a sua família. O problema é que quem tem 1 milhão quer ter 2. Quem tem 2 quer 10. Quem tem 10 quer ter 1 bilhão. E aí começa a botar a felicidade cada vez mais alto, e por isso que a gente vê, às vezes, esses desvios milionários de dinheiro. Mas ele avisava: quem não é feliz com pouco, nunca será com muito. A felicidade e a infelicidade estão dentro de nós, não naquilo que nos rodeia. Então, vocês veem que os filósofos da antiguidade já chamavam a atenção. É do espírito, não das coisas que estão à sua volta. Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava que a felicidade não depende do que você tem ou quem você é. Não depende da sua conta bancária, nem de qual é a sua escala profissional ou a sua fama. Feliz aquele cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições, porque esse nunca vai colocar a sua felicidade num ponto inalcançável. Confúcio falava que a felicidade é simples: não enganar as pessoas, não se iludir, não esperar muito dos outros, não perder tempo pensando na morte. Isso eu achei muito interessante, porque depois que a gente chega na meia idade, não tem jeito, aí a gente vai pensar bem. Então, não pensa enquanto você está longe dela. E ter confiança, acreditar. E ele dizia que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Ele já falava que se você queria ser feliz, que você cuidasse do seu próximo, que você trabalhasse pelo seu vizinho, que você visse à sua volta quem estava precisando de alguma coisa de você. Vocês veem que isso faz parte das próprias mensagens que Jesus trouxe para nós depois. Amar o próximo como a si mesmo. E não podia deixar de citar Sócrates, né? Porque Sócrates, ele falava exatamente isso. Você quer encontrar felicidade? Olha para dentro de você mesmo. Conhecer-se a si mesmo é refletir sobre quem somos, o que queremos de nossa vida, enfim, o que devemos fazer para ser felizes. A ignorância é a principal causa de infelicidade, pois leva ao erro e a uma concepção equivocada da existência. Feliz é aquele que olha para dentro de si. Feliz é aquele que busca o autoconhecimento. Feliz é aquele que sabe que é um espírito em evolução e por isso muitas vezes precisa parar, meditar ou apenas pensar em si mesmo. Fazer aquela avaliação que Santo Agostinho falava, que está lá no Livro dos Espíritos, passar no final do dia, ver o que realmente fez, quais foram os seus percalços daquele dia, se eles podem ou não ser evitados no dia seguinte. Porque a verdadeira felicidade mora dentro de nós. Quem mora dentro do nosso corpo físico? O espírito. E Jesus, ele repetiu uma frase que está no livro dos Eclesiastes, na Bíblia, que foi ditada por Eclesiastes, que era filho de Davi. Então ele dizia que a felicidade não é deste mundo, e Jesus também nos trouxe esse conceito. Sendo assim, compreendei que não pode haver felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Então, assim, o que ele quis de nos dizer já antes até da vinda de Cristo à Terra? Que ser feliz, na verdade, era ter momentos de alegria e era procurar fazer o bem. Então, já nos falava que seremos felizes, podemos dizer assim, atingiríamos um patamar de felicidade não completa, mas um pouco melhor, quando nós não tivermos mais guerras na Terra, principalmente não tivermos guerras religiosas que já deveriam
ter passado há milênios, né? Quando nós não tivermos mais irmãos brigando contra irmãos, como a gente vê acontecendo nos descendentes de Abraão. No capítulo 5, onde fala do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, tem um item que fala: a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque ele está exatamente criticando aonde nós estamos colocando a nossa felicidade. Então ele fala: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Está em foi do cardeal Morlot. Então, assim, o que a gente entende com isso? Porque a gente tem que imaginar, a felicidade está alcançável, sim, mas ela realmente não pode ser plena, porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque ainda temos que vencer dificuldades. Depois, mesmo eu até tenho a minha dúvida se quando a gente entrar num planeta de regeneração e começar a ter aquela sensação de saudade, de falta de companheiros nossos que não nos acompanharam, se realmente a gente vai sentir uma felicidade. Eu acho que felicidade plena, eu acho que só realmente os espíritos mais evoluídos ou os espíritos mais puros conseguem, né? Mas também é preciso diferenciar sentimentos como felicidade com emoção, como alegria, tá? Momentos de alegria nós vamos ter sempre, porque a alegria é uma emoção, né? É um sentimento, não é o nosso sentimento de felicidade é que se expressa no corpo físico através da sensação de alegria. Então, é a mudança pela qual o corpo passa quando os sentidos captam sinais do meio ambiente. Se esses sinais são bons, vai expressar. A gente vai expressar através do perispírito a nossa felicidade e a expressão que vai ser a alegria. Se eles forem ruins, a gente vai expressar a tristeza. Então, assim, o que são as emoções? São os efeitos espontâneos do organismo a qualquer ocorrência com liberação das moléculas da emoção na circulação sanguínea. Se a gente tem uma dificuldade, se a gente tem uma situação de estresse, o que acontece com o nosso organismo? O espírito sente, né, sente isso. E ele passa esse sentimento através do perispírito até o corpo físico. Aí o corpo físico vai liberar adrenalina, cortisol, porque de repente você está com risco de ser assaltado e você precisa correr, o corpo físico tem que preparar para você fugir da situação, e aí você precisa de alguma coisa que seja meio automática, adrenalina, cortisol, tudo que te faça reagir. Mas é lógico que essas moléculas da estressão, depois elas também vão cobrar um preço do próprio organismo. Do mesmo modo, quando a gente faz uma boa atividade física, quando a gente trabalha no bem, quando a gente faz uma boa meditação, a gente libera serotonina, dopamina, né? O nosso corpo físico libera serotonina, dopamina, e aí a gente vai expressar também sensações de bem-estar e sensações de alegria. Então, assim, são exemplos de emoções: surpresa, alegria, medo, tensão, vergonha, fadiga. Isso tudo, quando o espírito sente, ele expressa através das moléculas da emoção essas emoções. E o sentimento? Então, resumindo, ação ou efeito de sentir, sensação psíquica, faculdade ou capacidade de expressar impressões mentais.
Por que eu coloquei isso? Porque às vezes tem crianças que nascem com malformações, né? E que elas não conseguem expressar esses sentimentos. Pelas lesões cerebrais, elas não conseguem liberar essas moléculas das emoções. Nós temos que compreender que o espírito que está encarnando aquele corpo físico, não é que ele é arredio, não é que ele não quer se comunicar, não é que ele prefere ficar isolado. Muitas vezes, a prova a qual ele está vivendo é que o corpo físico não consegue, não permite que ele expresse as suas emoções, né? Vivências do que é percebido pelos nossos sentidos de forma consciente. Felicidade, gratidão, amor, melancolia, infelizmente ciúme, culpa, tudo isso são sentimentos. Não sei se... Desculpa. Bom, tudo bem. As emoções, então, as nossas emoções, elas representam uma reação do corpo físico a uma vivência espiritual, através do perispírito. São a expressão de um sentimento que pode ser bom ou ruim, levando ao bem-estar ou adoecimento. Eu acho que de vez em quando ele está passando mais... Desculpe, isso, o problema aqui é assim, o espírito manda, mas o corpo já não obedece com a mesma facilidade de antigamente. Não, era para... Foi. Só estou querendo ver quanto é que ele tinha pulado. Estava aqui. Então, felicidade não tem relação com posses materiais, ausência de preocupações ou responsabilidades. Está relacionada à paz interior, a se sentir útil, a ter objetivos que se modificam à medida que a gente vai mudando de faixa etária. A gente sabe, né? Quando a gente é jovem, a gente tem vários objetivos ou várias ideias, muitas delas ilusórias, do que é que vai ser feliz, como é que eu vou ser feliz mais tarde. Depois a gente chega na idade adulta, a felicidade, resolver se vai querer filhos, se não vai querer ter filhos, e toda aquela alegria, né? Às vezes as sensações de alegria, as emoções dos filhos nascerem, e de você poder expressar, então, o sentimento do amor. Né? Quando a gente vai evoluindo na maturidade, a gente começa a ter umas outras ideias do que realmente é ser feliz. A gente não está mais preocupada em ter e começa a ficar um pouquinho mais preocupada em ser. Muitas vezes aqueles pais que foram até pais ausentes, porque precisavam trabalhar, precisavam criar os filhos, mandavam os filhos para a casa dos avós, de repente eles começam a querer estabelecer, né, um convívio com os filhos, para também poderem o convívio com os netos, porque realmente os netos, ou os filhos dos afilhados, ou os filhos dos sobrinhos, os sobrinhos netos, as crianças realmente vão rejuvenescendo os mais idosos. Né? Então, assim, felicidade também para os mais idosos, às vezes, é ter uma dor de joelho ou de coluna só de vez em quando, não constante demais. Mas isso aí também depende muito da própria pessoa, porque o nosso organismo, ele também envelhece. Não é só o espírito que vai fazendo anos de vida na Terra, o corpo físico também. Então, tem determinadas... eu já até falei isso aqui uma vez. Tem determinados fatores físicos associados ao envelhecimento, já que os joelhos, a coluna também fazem aniversário todo ano. Então, cabe a gente fazer as medidas preventivas para que isso não incomode demais a nossa vida. Manter uma boa alimentação, não ter peso muito acima do normal, e a boa atividade física e uma boa ação também com o próximo, com relação ao próximo, para poder liberar boas moléculas de emoção, como ocitocina.
Então, está relacionada à paz interior, a se sentir útil e a ter objetivos que então vão se modificando à medida que mudamos de faixa etária. Independente da classe social, há alterações físicas que ocorrem de modo fisiológico, como envelhecer e aquilo tudo que nós já comentamos aqui. Eu descobri que às vezes eu quero ir para trás e ele vai para frente, tá? Vocês podem voltar para mim, por favor? Não estou conseguindo voltar aqui. Então, felicidade é uma forma de conquista da alma. Isso que eu queria que ficasse. Talvez eu esteja até repetindo um pouquinho mais, mas quem aqui dá aula sabe. É pela repetição que a gente vai assimilando. Não do corpo físico, que deve ser edificada diariamente. Será mais, quer dizer, do mesmo jeito que a gente cuida do corpo físico, a gente também tem que cuidar do espírito. Será mais fácil ser feliz quando não sentirmos mais ódios, invejas, ciúmes, paixões, ambições desmedidas, que Joana chama das viroses emocionais, dos vírus emocionais que nos impedem de ver as coisas boas que estão à nossa volta. Então, eu não sei se eu já trouxe essa imagem aqui, mas ela representa muito esse sentimento. São dois meninos dentro de casa que tinham combinado de jogar bola e, de repente, começa a chover, né? Um fica extremamente revoltado, chora, libera todas as suas moléculas da emoção que fazem mal para o organismo, mas ainda é criança, tudo bem. O outro, não. Ele está tão bem com o outro, com ele mesmo, que ele para e pensa, choveu, o que eu posso fazer? Aí ele faz um barquinho de papel e diz, vou brincar de barquinho de papel. Então, a lição dessa imagem é o seguinte, as situações materiais do meio onde a gente vive, às vezes são as mesmas coisas. A maneira como nós nos comportamos em relação àquela mesma situação é que depende de nós. Então, que nós possamos sempre pensar, poxa, eu caí, tá, tudo bem, caí porque não tive cuidado, não olhei para o chão, porque estou matando as aulas de Pilates, estou perdendo a estabilidade, eu não sei qual é a causa. Eu caí. Mas eu tenho que pensar, poxa, que lição eu posso tirar disso? Ficar mais atenta, trocar o sapatinho alto por um tênis, né? Tem várias coisas que a gente pode racionalizar em cima daquela situação e não se sentir infeliz, mas pensar que a felicidade está dentro de você mesmo e que você pode buscar os meios de se sentir assim. Em relação sobre o bem-estar, isso eu já apresentei aqui também, meditar, orar, manter atividade física, como pilates, hidroginástica, caminhadas, eliminam toxinas cerebrais, renovam a oxigenação do cérebro, propiciam a sensação de bem-estar físico, psíquico e espiritual. Trabalho em empatia pelo próximo, visitas fraternas, atividades sociais, além da melhora do bem-estar, diminuem as complicações das doenças crônicas e melhoram a imunidade, permitindo viver mais tempo. O que não permite viver mais tempo? Ficar a tarde toda vendo as novelas da Globo, as reprises. Garanto para vocês que isso não traz muito progresso, nem ao corpo físico, nem ao estado emocional. Se dissesse, não, eu já fiz a minha caminhada, eu já andei, eu almocei, agora eu vou descansar um pouco, depois eu vou ler um livro, ótimo, tudo bem. Ou vou fazer uma caminhada, maravilha. Mas lembra que nós não estamos na Terra para ficarmos sentados, parados, sem fazer nada. Porque isso também é um caminho, às vezes, para a degeneração cerebral. O Alzheimer está lá na frente esperando. Quer evitar o Alzheimer? Não fica parado em casa e não fica gabaritando séries americanas durante a noite, ou europeias, ou coreanas, que agora estão na moda, gabaritando quer dizer, correndo, né, para assistir todas as séries. Eu não assisto nenhuma, na verdade, mas tem gente que gosta, e passa o dia inteiro cochilando. Eu vivenciei isso várias vezes dentro do hospital. Pessoa lá atendendo o paciente,
cochilando, eu falei assim, pô, o que houve? Ah, não, é que eu não consegui parar de ver a série ontem. Né? Isso a gente está perdendo tempo. A gente está deixando de aproveitar aquilo que nos foi dado. A noite é para dormir. É para o corpo físico descansar. É para a melatonina poder trabalhar. É para a pineal poder exercer seu ciclo circadiano. Ela não foi feita para baladas, nem para assistir televisão, ou CD, ou que a pessoa assista. Isso é do livro, do último livro do Luiz Martins. Então, que fala assim, por acaso é meu marido, por isso que eu estou trazendo, porque a gente também tem que manter a felicidade dentro de casa. Né? Felicidade é dar as boas-vindas e ser bem-vindo. É manter equilíbrio entre o suave e o austero. É também agir e trabalhar sempre sorrindo, mesmo quando tudo parece ser muito severo. É expressar alegria. É efetivamente ser capaz de manter sempre a consciência em paz e colocar otimismo em tudo o que se faz. É saber viver e conviver. É ter livre arbítrio para tudo fazer, sem ter nada do que se arrepender. Felicidade não é obtermos tudo o que queremos, muito menos adquirirmos tudo o que nos apraz. É sim estarmos em consciência e em paz. Eu vou pedir licença a vocês para olhar aqui a minha cola, porque eu não sei se eu esqueci de pulei alguma das preparações que eu tinha trazido. Ó, já encontrei um aqui. Na pergunta 928 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntaram a Kardec: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? O que vocês responderiam? Não, né? Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto pode ser na Terra. Né? Bom, na verdade, então, eu vou concluir aqui. Com o último do Sinal Verde, não sei se vocês conhecem esse livro, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 26, ele fala em torno da felicidade. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz com o que espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida. Trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Por isso que a gente sempre repete aquela frase do clérigo britânico: fazer o bem faz bem. E essa casa é uma casa feliz, porque é uma casa voltada para fazer o bem. Muito obrigada pela atenção de vocês.